Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje, né? O nosso vídeo de hoje, eu vou estar esclarecendo um pouco melhor para vocês sobre o texto que eu postei lá na plataforma do tema lutas, tá? Nós vamos começar dando uma revisada no conceito de lutas, né? Então eu coloquei uma imagem bem legal aqui, né, sobre mostrando vários tipos de lutas para que a gente possa então entrar um pouco aí nesse universo que é o universo da luta, certo? Quando a gente fala de lutas, né, a gente está falando de um dos componentes da educação física, né, um dos temas, né, dos conteúdos da educação física, que inclusive a gente já estudou em aulas anteriores, né? Então, antes da gente entrar no afastamento social, em nossas aulas na escola, nós trabalhamos um pouco daquilo que seria o conceito, né, de lutas, que são disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, esse seria o conceito de lutas. Isso aqui nós já trabalhamos, né, um pouco em sala de aula. Agora nós vamos entender algo que vai caracterizar todas as lutas, tá? Então, se não tiver essas características aqui na prática corporal desse grupo de atividades chamado lutas, não é considerado uma luta. Então, na luta, a gente sempre vai ter o enfrentamento direto, nós vamos ter regras, nós vamos ter oposição entre os indivíduos, nós vamos ter o objetivo a ser atingido, né, nessa luta, sempre centrado no corpo da outra pessoa, e nós vamos ter ações de caráter simultâneo, ou seja, os dois fazendo ao mesmo tempo. Então, os dois participantes da luta, eles vão estar fazendo tudo ao mesmo tempo, eles vão estar fazendo os movimentos juntos. É isso que vai caracterizar, no caso, o ataque e defesa. E a imprevisibilidade, isso é muito importante, né? Porque a gente nunca sabe qual que vai ser a reação do indivíduo que você está praticando a luta com ele. Por isso, a imprevisibilidade. Isso é uma característica muito importante na luta. Para a gente poder entender melhor esse universo da luta, né? Por quê? Porque existem muitas lutas, né? Existe uma grande quantidade, tá? E para a gente poder ter um entendimento melhor, então, de todas as lutas, a gente precisa estabelecer uma classificação para ficar mais fácil o entendimento, né? E assim, dos autores que eu estudei, existem várias formas em que a gente pode classificar as lutas, mas essa classificação feita pela distância de um oponente ao outro é o que vai facilitar mais o nosso entendimento. Então, eu acredito que usando essa classificação por distância, que é essa que eu vou explicar para vocês agora, vai facilitar um pouco mais o entendimento de vocês, tá? Essa não é a única forma de classificar, mas ela é uma forma bem interessante, tá? Ou seja, a gente pode classificar, né, todo o nosso universo aí das lutas em 4 categorias. Lutas de curta distância, média distância, longa distância e distância mista. Nós vamos entender um pouco melhor agora quais são as características de cada uma dessas categorias de luta. Então, aqui nas lutas de curta distância, a gente tem ações que ocorrem com os indivíduos sendo mais próximos uns dos outros, né?
os movimentos de agarre, né, agarrar o corpo um do outro, eles são mais evidentes, né? Então, são lutas que exigem mais proximidade do corpo dos atletas um do outro para que seja possível realizar os golpes, as técnicas, as táticas, né? As chaves. Então, aqui como exemplo, a gente vai ter o judô, o jiu-jitsu, o sumô e a luta olímpica, né? Também conhecida como luta greco-romana. Então, observa aqui que os lutadores estão bem próximos uns dos outros, né? A gente tem aqui um movimento bem claro do agarre, né? Um no outro, seja de pé, seja no chão, mas um movimento de agarre e o corpo bem próximo um do outro, eles são bem evidentes nessas lutas, né? Então, essas são as lutas que a gente chama de curta distância, né? Passando agora para as lutas de média distância, elas já têm uma característica um pouco diferente, né? Por quê? Nessas lutas, os jogadores vão ficar um pouco mais afastados, né, em relação às lutas de curta distância. E uma característica importante é que vão se utilizar nessas lutas os socos e os chutes. Então, esses são movimentos muito presentes nas lutas de média distância, né? Porque para a realização dos socos e dos chutes, os jogadores precisam ficar um pouco mais afastados, até mesmo para se defender, né? Então, assim, porque as técnicas principais desse tipo de luta, elas são baseadas em socos e em chutes. Então, se o oponente fica muito próximo de você, você fica mais suscetível a levar um soco, a levar um chute. Por isso que você ficar um pouco mais afastado é importante para você não ser atingido pelo seu oponente, né? Então, essa é uma característica principal da luta de média distância. Senão você vai ser atingido. Então, sempre tem a presença aqui, ó, do chute, né? Dos socos. E aí, como lutas pertencentes a essa categoria de média distância, a gente tem o karatê, o kung fu, o muay thai e o boxe, né? Esse aqui, no caso, é o boxe olímpico. Ó, por isso que os jogadores estão todos protegidos aqui, né? Com capacete e com luvas, certo? Nós temos várias outras. Essas aqui são algumas que eu coloquei como exemplo. Agora, já nas lutas de longa distância, essa caracterização dela, ela vem por quê? Porque geralmente as lutas de longa distância, elas são aquelas onde os lutadores, eles sempre vão utilizar algum tipo de implemento nas suas ações, por isso que eles têm que ficar bem mais distantes uns dos outros, né? Então, a gente vai ter presença de espada, a gente vai ter presença de bastões. Então, se você tem os lutadores com espadas e bastões, você não pode ficar muito perto também. Você tem que ficar mais longe ainda, senão você vai ser atingido com muita facilidade, né? Aí, aqui, a gente tem, como eu falei, a presença de um implemento. Então, lutas de longa distância sempre vai ter a presença de um implemento na mão do lutador. E como exemplo, a gente tem a esgrima, né, que é essa aqui, e o Kung Fu, né? O Kung Fu com equipamentos, porque o Kung Fu, ele pode tanto ser uma luta de média distância, né, que é feito com socos e com chutes, como com longa distância. Se o jogador o lutador tiver portando algum tipo de equipamento. E no Kung Fu são vários, né? A gente tem aí os bastões, a gente tem as espadas, a gente tem as lanças, o sabre, o machado, o nunchaku, tudo são equipamentos
usados no Kung Fu. Kung Fu é uma arte marcial muito interessante, né? E como eu disse, ela pode ser tanto uma luta de média distância, usando socos e chutes, quanto sendo uma luta de longa distância, usando vários equipamentos, tá certo? E aí a gente passa para a última das categorias de classificação das lutas, que são as lutas de distância mista. Então, nas lutas de distância mista, como a gente disse, a gente vai ter a mistura, né, de duas ou mais distâncias. Então, a gente vai ter aí mistura de movimentos de curta distância, como os agarres, misturas de movimentos de longa distância, de média distância, né, que são os chutes, tá? A gente só não vai ter aqui a presença, geralmente não tem a presença de movimentos de longa distância, que são aqueles que precisam de implementos, né? E o melhor exemplo que a gente tem desse tipo de luta, que é a distância mista, é o MMA, né? Porque o MMA, ele agrega tanto ações de curta distância, como os agarres, as finalizações e as quedas, e de média distância, né? Que são socos, chutes e joelhadas, né? Então tá aqui, ó, o agarre, né? Preparando para uma queda, e aqui os socos e aqui os chutes, tá? Coloquei aqui embaixo também a fonte, né, de onde eu tirei todo esse material, que foi desse livro aqui que eu gosto muito. E as figuras eu tirei todas da internet, tá? Então tá aí, eu espero que tenha ajudado bastante vocês, tá bom? Eu espero que vocês consigam, a partir da leitura, né, da leitura do texto, da visualização desse áudio, vocês possam entender qual que é a atividade que eu pedi para vocês, né? E a nossa atividade que está lá no final do texto é um questionário que eu coloquei, um questionário com 6 perguntas, que eu coloquei para vocês responderem no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão procurar aqui no texto, tá tudo aqui, né? No texto que eu enviei para vocês, tá tudo aqui, a resposta dessas questões. Então, eu perguntei quais são as características básicas que todas as lutas têm que ter, né? Como a gente pode classificar as lutas. E dentro da classificação de cada uma delas, o que caracteriza cada classificação, quais são os movimentos que são feitos em cada tipo de distância de luta, e citar um exemplo desse tipo de luta, tá? Ou seja, quem assistir esse vídeo aqui só não vai conseguir responder esse questionário se não quiser. Deixa tudo respondido no caderno de educação física, não esquece de colocar a data da atividade, o conteúdo da atividade, tá? E quando a gente retornar, eu vou dar o visto, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu número de WhatsApp, tá? Que está lá no grupo da sala de aula de vocês, certinho? Um abraço para todos e até mais.